Pessoal, vamos falar então hoje de inequações. Bom, primeiro vamos definir. É uma sentença matemática que apresenta pelo menos um valor desconhecido, né, uma variável, e representa uma desigualdade. Então, pessoal, representa uma desigualdade. A diferença básica de equação para inequação é que a equação é uma igualdade e a inequação é uma desigualdade. Então, tem aqui esses símbolos, maior que, menor que, maior ou igual e menor ou igual. Tá? Aqui dois exemplos de inequação. Bom, vamos começar agora com a inequação do primeiro grau. Por que ela é chamada assim? Porque o expoente, o maior expoente é 1. O maior expoente da variável, da incógnita, é 1. E ela pode ter essas maneiras aqui, e com A diferente de zero. Por que A diferente de zero? Porque se o A for igual a zero, aqui não vai ser x e deixa de ser uma inequação e passa a ser só uma desigualdade, ok? Bom, resolução da equação do primeiro grau. A gente vai resolver como se fosse uma equação, só temos que prestar atenção a esse detalhe aqui. Quando multiplicar por menos 1, a gente vai inverter o sinal da desigualdade, ok? Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter, diferente que isso não ocorre na equação, só na inequação. Bom, vamos fazer aqui essa inequação aqui. Como que a gente vai resolver? Bom, vamos resolver como se fosse uma equação, ou seja, passo aquilo que tem variável para o primeiro membro, então esse 2x vai vir para o primeiro membro subtraindo, e esse menos 2 vai vir para o segundo membro somando. Então vai ficar 5 mais 2. X menos 2x menos x menor ou igual 5 mais 2, 7. Ok, beleza. Então está aqui já a solução da inequação. Aliás, não, aqui não é ainda a solução, porque eu tenho um negativo aqui, eu não quero o valor de menos x. Então eu vou fazer o quê? Multiplicar por menos 1. Então, multiplicar por menos 1 é inverter todos os sinais, inclusive o sinal da desigualdade. Então o que é menos vira mais, o que é menor ou igual vai virar maior ou igual, o mais aqui vira menos. Então, qual que é a solução? Aqui a solução dessa equação é x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a menos 7. Ok? Em forma de intervalo, menos 7 fechado, que é maior ou igual, até o mais infinito. Ok? Então, aqui, por que é mais infinito? É maior ou igual a menos 7. Então, qualquer valor. E se a gente pegar aqui qualquer valor maior ou igual a 7, então o menos 7, o menos 6 e tal, e substituir, a gente vai ter uma desigualdade aqui verdadeira. Ok? Bom, resolvendo essa outra aqui, já está tudo separado aqui, variável no primeiro membro de um lado e o que não tem variável do outro. Bom, 3x com mais 4x, 7x maior que 21, x maior que 21, 7 está multiplicando, passa dividindo, x maior, 21 dividido por 7 dá 3. Então, x maior que 3. A solução é x pertence aos reais, tal que x maior que 3. Está aqui a solução, em forma de intervalo, aberto no 3 até o mais infinito. Tá? Ou posso também fazer dessa maneira aqui. Ok, pessoal? Aberta pode ser parênteses ou colchete voltado para fora. Agora tem uma outra maneira de resolver a inequação. Para esses exemplos anteriores é tranquilo, dá para resolver como se fosse uma equação. Mas mais adiante, quando a gente estiver trabalhando com inequação produto, inequação quociente, é melhor resolver pelo gráfico. Então, e como que a gente faz isso? Bom, a gente coloca todos os termos da inequação do mesmo lado, a desigualdade vira uma igualdade, ou seja, vira uma equação, a gente encontra a raiz e faz o estudo do sinal dessa equação, que é uma lei de formação de uma função. Então a gente pega essa equação, transforma numa função melhor. A gente pega a desigualdade, transforma na igualdade, numa equação. Essa equação a gente transforma numa função, né? Usa a lei de formação dessa equação para uma função, e aí encontra as raízes e a gente faz análise do sinal lá de acordo com as funções. Aqui, pessoal, repare que eu tenho dois sinais de desigualdade. Eu tenho esse menor e tenho esse menor ou igual. Então eu posso fazer isso aqui o quê? Como um sistema de duas inequações, da seguinte maneira: x, eu posso pegar essa aqui
ser a minha equação 1 e essa aqui a minha inequação, aliás, 2. Então, aqui vai ser x mais 2, então, a primeira inequação, x mais 2 sobre 5, menor que 2, e a segunda inequação vai ser o quê? 2 menor ou igual a 3x menos 2 sobre 3. Tá? Então, está aqui um sistema de inequações. Bom, aqui vamos resolver uma de cada vez, certo? Então, resolvendo a equação 1 aqui. Vai ficar x mais 2. Esse 5 eu multiplico usado aqui o 2. 5 vezes 2, 10. Tá? Jogando tudo para um lado, fica x mais 2 menos 10, menor que 0. X, mais 2 menos 10 dá menos 8, menor que 0. Okay? Bom, pegando aqui a função equivalente, x menos 8, encontrando a raiz, vai ficar x menos 8 igual a 0, x igual a 8. Está aqui. E a segunda equação, multiplicando com isso daqui, 3 vezes 2, 6, menor ou igual a 3x menos 2. Jogando tudo aqui para esse lado, vai ficar 0 menor ou igual a 3x menos 2 menos 6. 0 menor ou igual a 3x menos 2 com menos 6 menos 8. Bom, então eu vou ter aqui outra função. G de x igual a 3x menos 8. Ok? Como aqui o a é maior que 0, certo? Bom, não, vamos primeiro encontrar as raízes. Então vai ficar 3x igualando a 0, 3x igual a 8, x igual a 8 sobre 3. Beleza. Aqui, pessoal, quando eu tenho mais de uma inequação, eu tenho que fazer uma análise para cada uma de forma individual. E como é sistema, depois eu tenho que fazer a análise da interseção. Então aqui vai ser f de x, g de x e a interseção. E aqui o eixo x. Agora, para eu fazer essa análise, eu tenho que dispor esses números aqui, as raízes, em ordem crescente. Ou seja, da esquerda para o menor fica à esquerda, tá? E o maior fica à direita. Então, entre 8 e 3, 8 dividido por 3 dá 2,8, 2,9. E a outra raiz é 8. Então, aqui 8 sobre 3 é menor do que o 8. Bom, 8 sobre 3, então, que é da função g, é o menor, então ele vai ficar aqui, tá? Essa função aqui é menor ou igual, então é bolinha fechada, não tem outras restrições, então é fechada. E o 8 mais à direita, porque ele é maior, também bolinha... aqui no 8 já é bolinha aberta, é só menor, tá? Bom, vamos fazer a análise de cada um. Aqui, pessoal, o a é igual a 1, logo o a é maior que 0, certo? Se ele é maior que 0, a função é crescente. Então, aqui é negativo e aqui é positivo. No g de x, o a aqui, ó, a igual a 3. O a é maior que 0, então a função também é crescente, certo? Se a função é crescente, antes da raiz, então aqui é 8 terços e aqui é 8. Antes da raiz é negativo e depois da raiz é positivo. Bom, vamos fazer aqui a análise de cada uma das funções aqui. A primeira aqui, o x menos 8 tem que ser menor que 0. Menor que 0 lembra algo negativo. Se é algo negativo, então é essa parte aqui ó, que nos interessa. Antes da raiz. Na outra função, é o quê? Maior ou igual a 0. Se é maior ou igual a 0, a gente lembra de algo positivo. Então, está aqui, algo positivo. Tá? Bom, agora eu vou pegar a parte da interseção aqui das duas, tá? Que é essa parte aqui. Então, logo vai ser o quê? Fechada no 8 terços, tá? Aberta no 8. E esse é um intervalo aqui que me interessa, que é a solução desse sistema aqui de inequações. Então, a solução vai ser o quê? X pertence aos reais, tal que 8 sobre 3 é menor ou igual a x, que é menor que 8. Está aqui a solução, em forma de intervalo. 8 terços fechado, aberto no 8. Está aqui a solução em forma de intervalo. Então, pessoal, análise gráfica ajuda aqui. Quando a gente tem sistema de inequações, quando a gente vai ter, daqui a pouco, inequações de produto e quociente, nos ajuda muito. Aqui outro sistema, tá?
vamos arrumar esse sistema. Então, jogar tudo para um lado só. Vai ficar 3x menos 4 maior que zero. E 5 menos x maior ou igual a zero. Okay? Então, essa é a equação 1, essa é a equação 2. Bom, vamos pegar primeiro aqui, fazer a função da inequação 1. Então, vai ficar 3x menos 4. Encontrando a raiz, vai ficar 3x menos 4 igual a zero. 3x igual a 4, x igual a 4 terços. A outra função, que é da inequação 2, vai ser 5 menos x. 0 é igual a 5 menos x, x igual a 5, está aí, a segunda raiz. Bom, como é um sistema, eu preciso da interseção dessas duas. Então, aqui F, aqui G, aqui o eixo X, e aqui vai ser a interseção das duas. Bom, na função E, primeiro vamos ver quem é das raízes aqui, quem que é o menor, para ficar mais à esquerda. 4 terços é 2, alguma coisa. E 5, então esse é menor. Então, vai ficar. Como é só maior ou igual, aberta aqui 4 terços. E o 5 vem depois. Como aqui na segunda aqui é maior ou igual, é bolinha fechada. E não tem mais restrições. Tá. Bom, a primeira aqui, ó, o A aqui é A igual a 3. Logo, A é maior que zero. Ela é crescente, então ela vai ter essa carinha aqui. Então, antes da raiz é negativo, depois da raiz positivo. Essa outra função aqui, ó, o A é igual a menos 1. Logo, A é negativo, menor que zero. Então, a função é decrescente. Então, antes da raiz é positivo, depois da raiz é negativo. Fazendo a análise agora de cada uma, a primeira função é maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero, a gente lembra de algo positivo. Então, vai pegar essa parte aqui. E a outra é maior ou igual a zero, também algo positivo. Então, essa parte aqui. Agora, a solução dessa inequação, desse sistema de inequação, é essa parte comum aqui, tá? Então, aqui embaixo vai ficar aberto no 4 terços e fechada, aqui é o 5. Fechada no 5. E a solução está entre esses dois valores, ok? Então, a solução vai ser x pertence aos reais tal que 4 terços é menor que x, que é menor ou igual a 5. Está aí a solução desse sistema. Pessoal, agora a gente vai ver a inequação produto. O que é a inequação produto? Eu tenho uma inequação e tem dois fatores multiplicando. Poderia ter 3, 4 e assim por diante. Tá? Então, é uma inequação produto. Inequação produto. Como que eu faço isso? Ao invés de eu fazer aqui a distributiva e tal, fazer o famoso chuveirinho, eu vou analisar cada uma desses fatores aqui. Tá? Vou transformar primeiro em função. Então, vai ficar x menos 2, da primeira aqui, tá? E vou transformar a outra também em função, g de x. Então, 1 menos 2. E essa é a segunda equação. E desigualdade. Bom, aqui, x menos 2 igual a 0, para encontrar a raiz, x igual a 2. Aqui, 0 é igual a 1 menos 2x. 2x é igual a 1, x é igual a 1 meio. Tá aí a segunda raiz. Bom, para fazer a análise, agora, pessoal, vou ter que fazer a análise dos sinais na multiplicação. Tá? Então, vamos ver aqui. Aqui eu tenho f, aqui tem um g, e aqui tem um f vezes g. Bom, dessas raízes aqui, 1 meio é menor. Então, 1 meio aqui, como é menor ou igual, é fechado. 1 meio fechado, não tenho restrição. A outra também fechada no 2. Bom, fazendo a análise aqui, ó. Bom, agora nós vamos fazer a análise dos sinais. Mas antes disso, a gente tem que analisar o A. Como o A aqui é igual a 1, o A aqui é maior que 0. Se é maior que 0, ela é crescente. Ela é crescente. Então, antes é negativo e depois da raiz positivo. Aqui, o A é menos 2. Logo, o A... Aliás, o A é igual a menos 2. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer de outra maneira. O A aqui é igual a menos 2.
menos 2. Logo, o A é negativo. Se o A é negativo, a função é decrescente. Se decrescente, antes da raiz é positivo, depois da raiz, negativo. Fazendo agora aqui a multiplicação dos sinais, ou seja, sinais diferentes dá menos, sinais iguais dá mais. Sinais diferentes dá menos. Ok? Fechado aqui no 1/2, fechado aqui no 2. Bom, ele quer algo negativo aqui, ó, menor ou igual a zero. E isso nos lembra algo negativo. Se é algo negativo, vai estar antes da raiz. Então, aqui ó, vai estar antes da raiz e depois da raiz. Escrevendo em forma aqui de sentença, x pertence aos reais tal que x é menor ou igual a 1/2 ou x maior ou igual a 2. Ok? Em forma de intervalo aberto vai ser menos infinito até 1/2, fechado, união 2 aqui, fechado, até o mais infinito. Ok? Está aqui em forma de intervalo. Pessoal, agora nós vamos ter uma inequação consciente, ou seja, uma divisão aqui e um sinal de desigualdade. Inequação. Então, vou ter aqui uma inequação quociente. Ok? Bom, faça a mesma coisa com o produto. Faço aqui cada uma das duas funções. Então, vou pegar o numerador e transformar numa função. E vou pegar o denominador e transformar em outra função. E vou fazer a análise delas de modo separado. Tá? E depois eu faço a divisão dos sinais. Bom, aqui 2x mais 8 igual a 0. 2x igual a menos 8. X igual a menos 8 dividido por 2, isso dá menos 4. Igualando aqui igual a 0, para encontrar a raiz, menos 3x mais 15. 3x é igual a 15, x é igual a 15 sobre 3, que é igual a 5. Então, temos as duas raízes. Bom, fazendo aqui o eixo x. Bom, o menos 4 vem antes do 5. Então, o que eu vou fazer aqui? Vai ficar menos 4, menor ou igual, então a bolinha fechada. Um detalhe aqui. Eu tenho uma restrição aqui, pessoal, no denominador. Restrição. Então, cuidado com as restrições, tá? Que restrição é essa? 3x mais 15, isso tem que ser diferente de zero, porque está no denominador e eu não posso ter zero no denominador. Então, vai ficar menos 3x tem que ser diferente de menos 15. Multiplicando tudo por menos 1, 3x tem que ser diferente de 15, logo o x tem que ser diferente de 15 dividido por 3. Logo o x tem que ser diferente de 5. Então, pessoal, apesar de ser menor ou igual, o 5 não entra aqui, ele fica bolinha aberta por causa da restrição do denominador, ok? Bom, fazendo análise aqui, a primeira função aqui, o a é igual a 2, é maior que 0, certo? Então, o a é maior que 0, então é uma função crescente. Então, antes da raiz aqui, que é menos 4, vai ser negativo. E depois da raiz vai ser positivo. A outra função aqui, ó, a igual a menos 3. Logo, a é menor que 0, é negativo. Se ele é negativo, então a função é decrescente. Então, antes da raiz é positivo, depois da raiz é negativo. Bom, fazendo a regrinha agora dos sinais, porque é uma divisão, então eu tenho que dividir os sinais. Bolinha fechada no menos 4, bolinha aberta no 5. Menos vezes mais, menos. Mais vezes mais, e mais vezes menos, menos. Bom, ele quer algo menor ou igual a 0, então algo negativo. Então, ele quer essa parte aqui, ó, negativo. Ok? Então, como que vai ficar a solução? A solução é x pertence aos reais tal que x menor ou igual a menos 4 ou x maior que 5. Tá? Em forma de intervalo, seria menos infinito até o menos 4 fechado, união
x aberto, então 5 aqui aberto, aberto até o mais infinito. Ok, pessoal? Então tá aí a solução dessa inequação quociente. Aqui, pessoal, como que eu vou dizer assim, algo que a gente usa aqui em inequação, né? Para que serve a inequação? Uma das coisas que serve é para calcular o domínio de uma função quando ela tem restrições, tá? Algumas funções têm restrição. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o expoente é par, certo? Se o expoente é par, o radicando tem que ser positivo. Então, tudo isso aqui, ó, x mais 3, x e 2 menos x, isso tem que ser maior ou igual a zero, tá? Então, quando o expoente é par, na raiz quadrada, na radiciação, o radicando, que é aquilo que fica dentro da raiz, tem que ser positivo. Então, toda vez que tiver índice par, aqui dentro da raiz tem que ser positivo. Então, ou seja, aqui eu vou ter uma inequação quociente e isso tudo sendo maior ou igual a zero para satisfazer aqui a condição que a raiz de índice par só pode ter número positivo aqui no radicando. Ok? Bom, fazendo de modo separado, f de x igual a x mais 3 e g de x é igual a 2 menos x. Aqui, x mais 3 igual a 0 para encontrar a raiz, x igual a menos 3. Aqui, 0 igual a 2 menos x, x igual a 2, da segunda raiz. Ok. Só que eu tenho uma restrição. Cuidado com a restrição, pessoal. Qual que é? Aqui no denominador tem que ser diferente de 0. Então, 2 menos x tem que ser diferente de 0. 2 tem que ser diferente de x. X diferente de 2. Ok? Bom, vamos lá então agora fazer análise aqui no análise gráfica. Bom, aqui eu vou ter a divisão. Então, eu vou ter aqui f, vou ter g e vou ter a divisão de f. Aliás, aqui vamos chamar de g e aqui de h. Então, vai ficar g, h, e eu quero g dividindo por h. Ok? Bom, fazendo análise de modo separado, o menos 3 é menor, tá? Como é maior ou igual, então ele vai ficar bolinha fechada. O 2 aqui faz parte da restrição. Apesar de ser maior ou igual a 0, ele vai ficar fora porque ele zera o denominador. Então, bolinha aberta no 2. E bolinha fechada aqui no menos 3. Bom, analisando individualmente, aqui ó, o a é igual a 1. Então, o a é positivo. Se é positivo, é uma função crescente. Então, antes da raiz negativo, depois da raiz positivo. Essa outra inequação aqui, de novo, tem que ser maior ou igual a 0, tá? Então, aliás, o a aqui, eu estou analisando o a. O a é igual a menos 1. A aqui é igual a menos 1, ele é negativo. Então, se é negativo, a função é decrescente. Então, antes da raiz é positivo e depois da raiz negativo. Agora, fazendo aqui a divisão dos sinais, tá? Fechado em menos 3, aberto em 2. Menos dividido por mais dá menos, mais dividido por mais dá mais, e mais dividido por menos dá menos, certo? Como ele quer isso aqui, ó, maior ou igual a 0, é algo positivo. Se é algo positivo, eu quero a parte positiva aqui. Então, vai ficar o quê? Entre menos 3 e 2. Tá aí a solução. Então, a solução para essa inequação, o domínio dessa função, então, o domínio de f vai ser o quê? X pertence aos reais, tal que menos 3 é menor ou igual a x, que é menor que 2. Ok, pessoal? Então, está aí o domínio dessa função. Então, o uso prático aí de inequações é para determinar alguns tipos de domínio, dependendo da situação que a função tem restrições. Pessoal, agora a gente vai ver a inequação do segundo grau. Ela é do segundo grau quando o maior expoente da ICOG foi igual a 2. Tá? Ela tem pode assumir essas maneiras aqui. Fazendo o estudo aqui da função do segundo grau, a gente vai fazer através da análise gráfica, lembrando que o gráfico de uma equação do segundo grau é uma parábola. Ok, pessoal? Então vamos aqui para a prática para a gente ver como que faz. Vamos primeiro transformar numa função. Então vai ficar x² menos x menos 2. Vamos primeiro encontrar as raízes. Então, x² menos x menos 2 igual a 0.
por soma e produto, soma é menos B sobre A, o B aqui é menos 1, o A é 1 e o C é menos 2. Então vai ficar menos 1 dividido por 1, menos vezes menos mais 1 dividido por 1, 1. E o produto vai ser C sobre A, que é menos 2 dividido por 1, que dá menos 2. Ok, então eu tenho que pensar em x1 e x2, tais que a multiplicação desses dois números dê menos 2 e a soma dê 1. Pessoal, como o resultado aqui da multiplicação de dois números é negativa, quer dizer que esses sinais são diferentes. Por quê? A única maneira de a multiplicação de dois fatores dar negativo é os sinais ser diferentes, porque sinais diferentes da multiplicação dá menos, ok? Como a soma aqui é positiva, o maior aqui é o positivo, ok? Você vai olhar aqui para a soma, o da soma vai ser o maior. No caso, o produto ser negativo. Então, eu tenho que pensar em dois números que multiplicado, então, D2 e somado D1. Mais 2 vezes menos 1, menos 2, e mais 2 menos 1 dá mais 1, tá certo, ok? Então, lembrando que a equação de segundo grau é uma parábola. E uma parábola que tem a seguinte característica. Quando A é maior que zero, a concavidade está voltada para cima, e quando A é menor que zero, a concavidade está voltada para baixo. Nesse caso aqui dessa equação, pessoal, o A é igual a 1. Logo, o A é maior que zero. Se é maior que zero, ela tem concavidade voltada para cima, tá? As raízes são 2 e menos 1, lembrando que aqui também tem que ter sequência. Então, primeiro o menos 1, depois o 2, da esquerda para a direita em ordem crescente, ok? Como é só menor, as bolinhas abertas aqui na raiz. A raiz não faz parte da solução. Bom, a parte aqui dessa parábola que fica acima do eixo X é antes da raiz e depois da raiz. E entre as raízes fica abaixo do x na parte negativa, tá? Como ele quer algo menor que zero aqui, pessoal, lembra o quê? Algo negativo, tá? Então, a solução está na parte negativa aqui. Então, a solução a gente pode escrever da seguinte maneira. X pertence a zero, tal que menos 1 é menor que x, que é menor que 2. Em forma de intervalo, menos 1 e 2, ok? Ou aberto, menos 1, 2. Aberto, pessoal, pode ser o parênteses ou o colchete para fora, ok? Segundo exemplo. Primeiro, a gente tem que arrumar e ficar para fazer referência ao zero. Então, vai ficar 25 menos x ao quadrado maior ou igual a zero. Ok. Transformando isso aqui numa função, vai ficar menos 25 menos x ao quadrado mais 25, ok? Igualando a zero, para encontrar as raízes, vai ficar menos x ao quadrado mais 25. Bom, vai ficar x ao quadrado igual a 25. X é igual a mais ou menos a raiz de 25. O x1 vai ser o 5 e o x2 vai ser o menos 5. Está aqui, ok? Essas são as raízes. Como o A aqui é negativo, ó, aqui ó, o A é igual a menos 1, portanto, ele é menor que zero. Aliás, ele é menor que zero, a concavidade é o quê? Voltada para baixo, certo? Aqui são as raízes. Como é maior ou igual, as raízes entram, então bolinha fechada no menos 5, que está mais à esquerda do 5, ok? Bom, como a concavidade voltada para baixo, antes da raiz, a função está abaixo do eixo x, entre as raízes está acima, então é positivo, e depois da raiz é também negativo, ok? Como é que é maior ou igual a zero, isso lembra a gente o quê? Algo positivo, certo? Então, vai estar entre as duas raízes aqui, inclusive as raízes, porque as bolinhas são fechadas e não tem restrição, tá? Então, escrevendo aqui, a solução é o quê? X pertence aos reais, tal que menos 5 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Em forma de intervalo, fechado no menos 5 e fechado no 5. Ok, pessoal? Bom, outra equação aqui para a gente resolver. Então, vamos encontrar as raízes transformando numa fração. Bom, primeiro vamos transformar numa função. Menos x ao quadrado, menos 2x, menos 3. Para descobrir as raízes, vamos igualar a zero. Menos x ao quadrado, menos 2x, menos 3 igual a zero. Bom, por soma e produto, soma vai ser o quê? Menos 2 menos 2 dividido por menos 1, vezes menos mais dividido por menos aqui do 1, menos 2 dividido por 1, 2. E o produto
vai ser menos 3 dividido por menos 1. Menos dividido por menos mais 3 dividido por 1, 3. Tá aqui as duas raízes. Bom, como o A aqui, ó, o A é igual a menos 1 e o A é menor que 0, então a concavidade é voltada para baixo. E essas são as raízes. Lembrando que o menos 2 está mais à esquerda do que 3. Bom, como ele quer menor que 0, ele quer algo que lembra a gente o quê? Algo negativo. Então, fazendo a análise dos sinais aqui, ó, antes da raiz é negativo, entre as raízes é positivo e negativo. Como ele quer algo negativo, ele quer então onde tem um sinal de menos. Então, antes da raiz e depois da raiz. Então, a solução para essa inequação é o seguinte. A solução é x pertence aos reais, tal que menos 2 é menor que x, que é menor que 3. Está aí a solução dessa inequação. Vamos estudar outra inequação aqui, tá, pessoal? Aqui é o seguinte. Vamos primeiro organizar. Então, vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 9. Isso é menor que 0. Bom, transformando numa função, x ao quadrado menos 6x mais 9. Para encontrar a raiz, igualamos a 0. Então, x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Soma. Vai ficar menos 6 sobre 1. Menos vezes menos mais 6 dividido por 1, 6. Produto vai ser 9 dividido por 1, que é igual a 9. Ok, pessoal? Bom, como aqui o A é igual a 1, portanto o A é maior que 0, a parábola tem a concavidade voltada para cima, certo? As raízes são 6 e 9, o 6 está mais à esquerda e o 9 mais à direita. Bom, como ele quer algo menor que 0, isso é o quê? Bom, primeiro vamos fazer a análise dos sinais. Como a concavidade é voltada para cima, antes da raiz é positivo, depois da raiz também, e entre as raízes é algo negativo, ok? Negativo aqui. Bom, ele quer aqui, ó, algo menor que 0, certo? Então, eu estou falando de algo negativo. Então, ele vai pegar essa parte aqui entre as raízes, que é negativa. Lembrando que é só menor, então é bolinha aberta aqui nos extremos, tá? Bom, a solução então vai ser dada da seguinte maneira. A solução vai ser o quê? X pertence aos reais, tal que 6 é menor que x, que é menor que 9. Está aí a solução. Se você quiser testar, é só substituir e essa desigualdade vai ficar verdadeira. Entre esses dois valores, fora desse intervalo, vai dar falso. Pessoal, aqui aparece dois sinais de desigualdade. Então, a gente vai fazer através de um sistema, certo? Então, eu vou pegar essa primeira aqui e essa outra aqui, tá? Então, vai ficar aqui, ó. Vou fazer equação 1, inequação 2. Da inequação 1 vai ficar menos 8, menor ou igual a x ao quadrado menos 2x menos 8. Ok? Jogando tudo aqui para o primeiro membro, vai ficar menos x ao quadrado mais 2x mais 8 menos 8, isso é menor ou igual a 0. Corta esse 8 com esse 8, vai ficar menos x ao quadrado mais 2x menor ou igual a 0. Ok? Bom, fazendo aqui a função, vai ficar menos x ao quadrado mais 2x. Ok? Beleza. Encontrando as raízes igual a 0, então vai ficar igual a menos x ao quadrado mais 2x. Vai ficar x ao quadrado menos 2x, isso igual a 0. Fatorando aqui o x, vai ficar x ao quadrado dividido por x, menos 2x dividido por x, menos 2. Isso igual a 0. Eu tenho aqui uma multiplicação de dois fatores, então, e o resultado igual a 0. Então, ou x igual a 0, ou o x igual a 2, ok? X igual menos 2 igual a 0, passo 2 para o segundo membro, fica x igual a 2. Está aqui uma equação. Agora, a equação
inequação 2. Aqui eu posso transformar na seguinte... primeiro a inequação vai ser x² menos 2x menos 8, isso é menor ou igual a zero. Transformando isso numa função, g de x vai ficar x² menos 2x menos 8 menos 8. Encontrando as raízes é só igualar a zero. Então, x² menos 2x menos 8 igual a zero. Ok. Por soma e produto vai ficar menos 2 dividido por 1. Menos vezes menos mais 2 dividido por 1 é 2. E o produto menos 8 dividido por 1, que dá menos 8. Então, eu vou ter que encontrar um x1, x2 aqui, tais que a multiplicação desses dois dá menos 8 e a soma dá 2. Como eu tenho aqui uma multiplicação de dois fatores e o resultado é negativo, então esses sinais são contrários, porque sinais diferentes da multiplicação dá menos. E como o resultado da soma é mais, o maior é positivo. Tá? Vamos pensar em dois números que multiplicam de 8. 1 vezes 8, mas a soma não vai dar 2. Agora, o 4 e o 2 vai dar menos 8 e vai dar mais 2. Ok, então tem aqui as outras raízes. Bom, vamos fazer a análise aqui separadamente. Primeiro, vamos fazer a análise da primeira função aqui. Repare que aqui é negativo. O a aqui é igual a menos 1. Logo, o a é menor que zero. Então, a função tem concavidade voltada para baixo. Tá? Outra coisa aqui, vamos organizar esses números aqui. Tá? E aqui vai ser a interseção. Então, aqui é f, aqui é g de x, aqui, eixo x, eixo x. Bom, dessas três raízes, a menor é menos 2, está aqui no g. E é tudo menor ou igual. E não tem restrição, então tudo bolinha fechada. Então, vai ficar fechado aqui no menos 2. Tá? Depois do menos 2 vem o 0, que está aqui, 0. Depois do 0, o 2, que está em f. E o 4 aqui fechado. Ok? E tudo fechado. Bom, a primeira aqui, a expoente, o 2 é negativo. Se é negativo, a concavidade voltada para baixo. Então, antes da raiz é negativo, entre as raízes é positivo, depois da raiz negativo. Já essa outra aqui, essa outra função aqui, se eu pegar aqui embaixo, o a é igual a 1, logo o a é maior que zero. Então, a concavidade é voltada para cima. Então, aqui antes da raiz é mais, entre as raízes é menos e depois da raiz é mais. Agora, fazendo aqui... Bom, agora vamos analisar cada uma de modo separado. Bom, a primeira função aqui, a primeira inequação é o quê? Menor ou igual a zero. Isso é algo que negativo. Se é negativo, eu vou pegar antes da raiz e depois da raiz. Ok? Na outra função, na outra inequação aqui, é menor que zero também. Então, negativo também. Então, vai ficar entre as raízes. A solução é a interseção dessas duas aqui. Então, só esses dois pedaços. Então, como é que vai ficar? Fechado em menos 2, fechado no 0, e vai ser entre menos 2 e 0, fechado no 2, fechado no 4 e aqui. Então, a solução vai ser o quê? A solução vai ser x pertence aos reais tal que menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 0, ou 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4. Está aí a solução. Em forma de intervalo seria fechado no menos 2, fechado no 0, união, fechado no 2 e fechado no 4. Está aqui, em forma de intervalo. Ok, pessoal? A solução desse sistema de inequação. Agora aqui, pessoal, eu tenho uma inequação produto novamente. Aqui, repare que eu tenho 3 fatores, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer análise de 1 a 1, tá? Faço análise de cada fator e depois eu vou fazer ali a regra dos sinais, ok? Então, fazendo aqui, vai ficar f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 8. Soma, aqui vai ficar menos 2 sobre 1, que dá 2. E o produto vai ser 8 dividido por 1, que é igual a 8. O x1, x2. Como aqui, pessoal, o resultado da multiplicação é mais, os dois sinais aqui são iguais. Ou são tudo positivo ou tudo negativo. Como a soma é positiva, tudo aqui é positivo, certo? E
Bom, número que somado dê 2 e multiplicado dê 8. Então, eu tenho que pensar em dois números que somado, multiplicado dê 8, tá? E somado dê 2. Que número é esse? Bom, tá estranho aqui. Vamos fazer básico e ver se tem raiz. Né? Fazer o delta, aliás. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser o quê? B ao quadrado, B menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o 1 vezes o 8 aqui. Bom, o delta vai ser menos 2 aqui ao quadrado dá 4. Menos vezes menos, vezes mais menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 32. Então, delta vai ser menos 28. Esse valor é menor que zero, portanto, não tem raízes reais. Não tem raízes reais. Ok? Então, esse não tem raízes reais. Bom, a outra função aqui vai ser f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, para encontrar as raízes, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Soma, então, vai ficar menos 5 dividido por 1, que dá 5. E o produto 6 dividido por 1, que dá 6. Então, dois números, x1 e x2, que multiplicado dê 6 e somado é 5. Como aqui é mais, ou os dois são mais, ou os dois sinais são iguais, ou positivo ou negativo. Como a soma é positiva, os dois são positivos. Dois números que multiplicado é 6. 1 e 6, mas a soma não dá 5. E 2 e 3, está certinho, dá aqui. Então, mais duas raízes aqui. E a terceira função ali, bom, aqui seria g de x. Aqui é h de x, que vai ser x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4 igual a 0. X ao quadrado igual a 4. X é igual a mais ou menos a raiz de 4. Então, o x1 aqui vai ser 2 e o x2 aqui vai ser igual a menos 2. Está aqui mais duas raízes. Bom, vamos fazer a análise aqui. Bom, mas para fazer a análise, primeiro são 3 fatores. Então, eu vou ter que ter um eixo x para cada fator e o eixo aqui para a interseção. Tá? Então, aqui é F, G, H e a interseção entre as... Aliás, aqui interseção não. Aqui vai ser a regra do produto. Tá? Então, aqui embaixo vai ser o quê? Vai ser a multiplicação de todas elas. Vai ser F vezes G vezes H. Ok? Bom, das raízes aqui, ó, a primeira não tem raízes reais, tá? Essas outras aqui, o menos 2 vem primeiro, tá? Então, é primeiro. Como é menor, é bolinha aberta, tá? Não tem nenhum outro tipo de restrição, mas é só menor. Então, menos 2. Depois do menos 2 é o 2, que também está aqui. Ok? Depois do 2, que também está aqui na G, tá? 2. E depois é o 3, que está aqui. Beleza. Bom, a primeira função aqui, a f, aqui não tem raízes reais. Então, olha para o coeficiente. O a aqui é igual a 1. Então, a maior que zero. Se é maior que zero, a concavidade é voltada para cima, então ela está toda aqui em cima. Então, ela é toda positiva. Tá? Toda positiva. Porque como não tem raiz, não corta o eixo x aqui. Lembrando que aqui é o eixo x. Certo? A segunda aqui, g de x... O a aqui também é igual a 1, que é maior que zero. Então, com a concavidade voltada para cima. Então, antes da raiz é positivo, entre as raízes negativas e depois da raiz positiva. A outra aqui, ó, também é positivo. Tá? Então, a concavidade voltada para cima. Então, positivo, negativo entre as raízes, positivo depois da raiz. Fazendo as regrinhas dos sinais, ó. Bom, então vamos agora para a solução. Então, aqui vai ser o menos 2, aqui vai ser o 2 e aqui vai ser o 3. Bom, mais vezes mais vezes mais. Vou até colocar de cor diferente aqui para a gente ver, para a gente não se perder. Então, vamos lá. Mais vezes mais vezes mais vezes mais vezes menos, mais vezes menos, menos vezes mais, menos,
mais vezes mais vezes mais daqui, dá tudo mais. Ok? Bom, ele está pedindo a solução aqui, ó, seja menor que zero. Menor que zero é algo negativo. Tá? Negativo. Então ele quer que esse produto aqui dê negativo. Para dar negativo, vai estar aqui, ó, tá? Então, como que vai ficar a solução aqui dessa inequação? Vai ficar x pertence aos reais, tal que menos 2 é menor que x, menor que 2, ou 2 menor que x, menor que 3, tá? Em forma de... fazer aqui, ó, em forma de intervalo, tá? Vai ficar aberto no menos 2, aberto no 2, união, aberto no 2, aberto no 3, ok? Então, em forma de intervalo. Então, aqui a gente teve 3 fatores, a gente consegue fazer, faz uma análise de cada um e depois vem fazendo as regrinhas dos sinais aqui, tá? E aí, no final, vê de acordo ali com o sinal da desigualdade. Pessoal, aqui eu tenho uma inequação quociente do segundo grau. Então, vou fazer aqui o f e o g, vamos fazer de modo separado, tá? Então, f de x vai ser o numerador, menos x ao quadrado, mais 4x, mais 5, tá? Igualando a zero aqui para achar as raízes, vai ficar menos x ao quadrado, mais 4x, mais 5, igual a zero. Soma vai ficar menos 4 dividido por menos 1, menos dividido por menos dá mais, 4 dividido por 1 dá 4, e o produto vai ser 5 dividido por menos 1, mais dividido por menos, 5 dividido por 1, 5. Então, eu vou ter um x1, um x2, tais que o produto, a multiplicação vai dar menos 5, e a soma dá 4. Como a multiplicação aqui, pessoal, é negativo, eu vou ter aqui um sinal positivo e um negativo. Como a soma é positiva, o maior é positivo, certo? Então, agora o número que é multiplicado é 5. O 5 e o 1. Então, vê que mais 5 vezes menos 1 dá menos 5, e mais 5 menos 1 dá mais 4. Ok, então temos aqui duas raízes. Fazendo a outra aqui, o denominador vai ficar igual ao quê? X ao quadrado mais 2x mais 6. Tirando as raízes, x ao quadrado mais 2x mais 6 igual a 0. A soma vai ficar menos 2 dividido por 1, que dá menos 2, e o produto 6 dividido por 1, que é igual a 6. O x1 aqui e x2 tais que? Bom, o produto aqui deu 6, deu um resultado positivo. Então, os dois sinais aqui são iguais. Mas a soma deu negativo, então os dois têm que ser negativos, tá? Porque na multiplicação, sinais iguais dá mais, e na soma e subtração, sinais iguais repete o sinal e soma, tá? E dois números que multiplicado dê 6. Pessoal, então aqui, ó, repare que não temos raízes reais. Se a gente fazer o delta aqui, ó, então fazendo o delta, vai ficar 2 elevado ao quadrado menos 4 vezes o 1 vezes o 6. Aqui vai ficar 2 ao quadrado dá 4, menos vezes mais menos, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Delta vai ser igual a menos 20, é menor que zero, não tem raízes reais. Não tem raízes reais. Ok? Bom, aqui é interessante ele não ter raiz. Como ele não tem raiz, significa que isso, e o A aqui é positivo, como o A aqui é igual a 1, logo o A é maior que zero, é sempre positivo, tá? A concavidade é voltada para cima, ela é sempre positiva. Isso é interessante porque a gente teria que ter tomado cuidado aqui para não ter restrição, tá? Aqui não poderia zerar. Como não tem raiz, não tem problema. Se tivesse a raiz, as raízes daqui não poderiam fazer parte da solução. Por exemplo, se aqui fosse menor ou igual. Como não é, ainda facilita mais a nossa vida. Então, vamos fazer aqui. Como não tem raízes, só vamos ordenar as primeiras raízes. Então, vai ficar menos 1, bolinha aberta, porque é só menor ou igual. 5,
Então, menos 1 e 5. A segunda aqui, ó, é positiva. O A é positivo e não tem raízes reais. Então, a concavidade voltada para cima significa que ele está acima do eixo aqui. Então, toda positiva. Ok? A primeira aqui, pessoal, aqui, ó, o sinal, o A aqui é igual a menos 1. Logo, o A é menor que zero. A concavidade é voltada para baixo. Tá? Então, antes da raiz aqui é negativa, entre as raízes positiva, depois da raiz negativa. Então, fazendo aqui a regra dos sinais, então vai ficar menos 1 aberto, tá? E menos 5 aberto. Bom, fazendo aqui as regras dos sinais, menos vezes mais, mais vezes mais, menos vezes mais, isso dá menos, ok? Bom, ele quer menor ou igual a zero, isso é o quê? Algo negativo. Então, se é algo negativo, ele dá essa parte aqui, ó, ok? Então, qual vai ser a solução aqui dessa inequação? X pertence aos reais, tal que x é menor que menos 1 ou o x é maior que 5. Tá? Em forma de intervalo, vai ser do menos infinito até o menos 1, união 5 aberto até o mais infinito. Ok, pessoal? Então, essa é a solução dessa inequação quociente. E agora, pessoal, a gente vai ver o domínio, né? Como calcular o domínio de uma função quando ela tem restrições, que é o caso aqui do expoente par, ó, expoente par. Então, isso aqui tem que ser maior ou igual a zero, dentro aqui do radicando, tem que ser maior ou igual a zero. Então, e temos aqui uma equação produto e quociente. Então, vamos fazer uma a uma. Vamos pegar aqui primeiro o f de x, que vai ser x menos 4, tá? Encontrando a raiz, vai ficar x menos 4 igual a 0, x igual a 4, é uma raiz. Pegando a outra função aqui, ó, g de x igual a x ao quadrado menos 25, igualando a 0, x ao quadrado menos 5 igual a 0, x ao quadrado é igual a 25, x ao quadrado é mais ou menos a raiz de 25. Então, o x1 aqui vai ser 5 e o x2 aqui menos 5. E a outra função, h de x, vai ser o quê? Menos x ao quadrado mais 5x menos 4. Menos x ao quadrado mais 5x menos 4 igual a 0. Bom, a soma aqui vai ser 5 dividido menos 5 dividido por menos 1, menos dividido por menos mais, 5 dividido por 1, 5. O produto vai ser menos 4 dividido por menos 1, dá mais 4. Então, tem que fazer x1, x2 tais que a soma, a multiplicação de 4 é a soma de 5. Como é mais aqui, os dois são positivos ou são negativos, os sinais aqui. Como a soma deu positivo, os dois são positivos. E 1 e 4. Ó. 1 vezes 4, 4. 1 mais 4, 5. Então, tá aqui as outras raízes. Tá? Bom. Agora nós vamos ter que fazer a análise uma a uma. Mas nós temos que tomar cuidado com a restrição. Vou fazer aqui em cima. Restrição. Esse aqui, ó, menos x ao quadrado mais 5x menos 4 tem que ser diferente de 0. Logo, o x tem que ser diferente de 1 e x tem que ser diferente de 4. Tá? Então, aqui tem que ser diferente. Bom, vou fazer aqui, fazer 4 aqui, eixo x, certo? Porque uma é de f, outra é de g, outra é de h, e a outra é o f vezes h, f vezes g dividido por h, ok? Que é o que está dentro aqui do radicando. Bom, como é maior ou igual a zero, as bolinhas vão ser abertas aqui em 4, tá? Só que elas não... Aliás, o 4 aqui não pode ser aberta, tá? Por causa das restrições, tá? Vamos primeiro colocar em ordem. Aqui vem o menos 5, que está em G, tá? Menos 5. Depois do menos 5 vai ser o 1, que está em H. Vai ser o 1. Depois do 1 vai ser o 4, que está em H também. E depois vai ser o 5, que está em G. E aqui o 4 também, que está em A, tá? Bom, esse 4 aqui, ele
é bolinha fechada, tá? Mas esse 4 aqui é aberto. Esse menos 5 aqui é bolinha fechada, esse mais 5 é bolinha fechada. Aliás, o mais 1 e 4 que é aberto. Tá aqui, ok. Bom, a primeira função aqui é uma função do primeiro grau. Então, A igual a 1, o A é maior que 0, então a função é crescente. Ela tem essa carinha aqui. Se ela é crescente, antes da raiz aqui, que é 4, vai ser negativo. E depois da raiz, positivo. Bom, aqui a equação de segundo grau, aqui, ó, o A aqui é igual... Bom, vamos fazer até de cor diferente para destacar. O A aqui é igual a 1, logo o A é maior que 0. Se é maior que 0, a concavidade é voltada para cima. Então, aqui, antes é negativa, entre as raízes. Antes da raiz é positiva, entre as raízes é negativa, depois da raiz positiva. E a outra aqui, ó, A igual a menos 1, logo o A é menor que 0. A concavidade é voltada para baixo. Então, antes da raiz vai ser negativo, entre as raízes positivo e depois a raiz negativa, certo? Bom, agora nós vamos fazer aqui o produto e o quociente aqui. Então, fechada em 5, tá? Aberta em 1, aberta em 4 e fechada em 5. Tá? O 1 e 4 aqui por causa da restrição do denominador, que não pode ser igual a 0, certo? Bom, fazendo aqui menos vezes mais, menos vezes menos, mais. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos vezes menos, mais vezes mais. Aqui, mais vezes menos dá menos, menos vezes menos dá mais vezes mais vezes menos, menos. Ok. Bom, como ele quer maior ou igual a 0, isso é algo positivo. Positivo. Então, se é positivo, eu vou pegar essa parte aqui, ó, antes do menos 5, entre o 1 e o 4 e aqui. Ok? Essa vai ser as partes positivas. Então, a solução aqui, ó, a solução vai ser x pertence a 0, está o quê? X menor ou igual a... Aqui é menos 5, tá? Menos 5. Ou 1 menor que x menor que 4, ou 4 menor que x menor ou igual a 5, tá? Em forma de intervalo vai ser do menos infinito até o menos 5 fechado, união aberto em 1, aberto em 4, união aberto em 4, fechado em 5. Está aqui em forma de intervalo. Seria, então, qual o domínio? Então, o domínio da função, né, na verdade, aqui não é solução, é domínio da função. Então, a gente pode escrever aqui da seguinte maneira. Domínio da função. Então, domínio da função f. Eu chamei aqui de f e tal, é f aqui, mas não vou trocar, era só aumentar uma letra aqui. Mas o domínio de f aqui, pessoal, então, está aqui, ó. Esse é o domínio dessa função. Então, somente nesses intervalos que essa função aqui faz sentido, porque o expoente é par. Lembra que se fosse expoente ímpar, não teria problema. Ok, pessoal? Então, aqui deu um pouquinho mais de trabalho, pegar o domínio, mas tranquilo. Dá para fazer, vai fazendo uma a uma, com calma, que consegue encontrar. Ok, pessoal?